A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus que nos veio por meio do Espírito Santo. Vamos meditar nos ensinamentos de Jesus e todos que são cristãos e que creem nele, todos que aprendem com ele e receberam a sua palavra e aceitaram nos seus corações a palavra de Jesus, a todos os que o amam, a todos que reinam por meio do seu Espírito. Jesus ensinou a respeito de todas as coisas. E ele ensinou a respeito da adoração única e verdadeira e do lugar em que devemos adorar a Deus. Aqueles que não compreenderam o Evangelho e não compreenderam as Escrituras, ensinam errado a respeito de adorar a Deus. Alguns acham que estão adorando a Deus cantando, louvando. Não há na nova e eterna aliança, no sangue de Jesus Cristo, nem o versículo dizendo que nós adoramos a Deus assim. Nós podemos salmodiar o Senhor com salmos espirituais. Podemos louvar com cânticos espirituais, mas não segundo a carne. Cânticos espirituais. Louvores espirituais. A palavra espírito é que revela a natureza das coisas. E Jesus ensinou a respeito disto. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, nós temos Jesus conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era religiosa por excelência. E ela disse ao Senhor assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esta é a pergunta. Onde se deve adorar a Deus? Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim. E eles subiam aquele monte. Os judeus adoravam em Jerusalém. E agora? Onde nós adoramos a Deus? E nós que somos cristãos, adoramos a Deus aonde? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Não é chegará, não é lá no futuro. Já tinha chegado naquele momento, é o momento de Jesus Cristo. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando quem? O Pai de Jesus, o Deus verdadeiro, está procurando quem para adorá-lo? Aqueles que o adorem em espírito. Em espírito é onde? É no nosso espírito. Por quê? Aí Jesus explicou no versículo 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Portanto, vejamos, onde é o lugar de nós adorarmos a Deus? Deus é espírito. Aonde nós vamos adorá-lo? No nosso espírito. Nós somos criados com espírito, alma e corpo. Não estamos dizendo isto de nós mesmos. Vamos ver em Tessalonicenses,
Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam santificados em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. A ordem, segundo o Espírito Santo, é espírito, alma e corpo. Esse é o novo homem, crente em Cristo, convertido a Deus. Nosso espírito se torna o primeiro, não o corpo. As pessoas carnais e incrédulas, em suas almas, pensam que tem somente corpo e somente alma. Não sabem que existe espírito, porque o espírito morreu por causa do pecado. O espírito é onde Deus entra e comunica conosco, onde Deus veio fazer morada. É o nosso espírito. Portanto, onde nós vamos adorar a Deus? Em nós mesmos. Nós somos o templo de Deus. O serviço não é do lado de fora, é do lado de dentro. Veja onde Paulo servia a Deus. Está em Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, ele não servia a Deus numa mesa. Ele não podia servir a Deus num templo feito por mãos humanas. Ele não servia a Deus no salão. Ele servia a Deus em seu espírito. Vou ler de novo. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. É quem estava vendo ele orar? Deus que estava no espírito dele. Sei que a grande parte não quer ouvir essa palavra. Porque as pessoas querem seguir as coisas religiosas. Mas não me importa. Importa falar a verdade. Ensinar a verdade. Dizer o que está escrito. Não adianta nós sermos religiosos. Nós vamos prestar contas a quem? Nós cremos em quem? Nós vamos servir e adorar quem? O homem? Nós vamos fazer o que o homem deseja. Muitos religiosamente gostam de obedecer o homem. Ora, obedecer o homem é muito fácil. O homem não sabe nada do que há no seu coração, do que há no seu espírito. O homem não sabe nada. Nós precisamos de obedecer a Deus que vê o nosso coração, que está no nosso espírito. E ele diz que Deus era testemunha. Deus estava vendo que ele estava orando. Ele estava orando, servindo a Deus com oração no seu espírito. Isso que ele disse. Portanto, esta é a revelação. E Jesus disse, dos verdadeiros adoradores. Ele disse, versículo 23 do capítulo 4 de João. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Você é verdadeiro adorador ou é um falso adorador? Essa é só uma pergunta. Jesus está dizendo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito é o lugar, no espírito de cada um que crê. E quando nós estamos reunidos, se pudermos estar reunidos, nós estaremos servindo e adorando a Deus em nosso espírito, juntos como a casa de Deus, as pedras vivas, como disse Pedro em sua carta. E é assim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nós não podemos adorar algo que nós não sabemos aonde está. Você adora algo sem saber onde está? Ou quem é?
Você pode adorar alguém que você não ouve, que você não percebe? Jesus veio para o nosso espírito, e isso é muito perceptível. Na realidade, a nossa alma, o que é a nossa alma? Nossa mente, vontade, emoção e consciência. A consciência, segundo as Escrituras, está no espírito, é parte do espírito. A mente, vontade, emoção e consciência formam o coração. E a alma é formada por mente, vontade e emoção. E nós precisamos, através da nossa mente, compreender e ter os olhos do nosso coração iluminados para vermos Deus em nosso espírito. Os puros de coração verão a Deus. Não está escrito, e Jesus não disse no Sermão do Monte? Se meu coração, minha mente, for purificada, minha vontade for mudada, se você quiser, Jesus disse, se alguém quiser, toma sua cruz a cada dia, nega a si mesmo e siga-me. Eu sou a luz. Ele brilha no meu coração. Eu compreendo, vejo e percebo Deus em meu espírito. Perceba Deus no seu espírito para você adorá-lo. Mas não é adorá-lo, vamos tirar 1 hora hoje para fazer um culto a Deus. Não tem isso na Escritura. Você pode adorar a Deus quando você está trabalhando. O seu trabalho deve ser uma forma de adorar a Deus. Quando você trabalha com amor e honestidade, e como está escrito em Efésios, você deve servir como serve a Deus, não ao homem. Assim você está adorando a Deus. Nós vamos adorar a Deus 1 hora e 23 horas, nós não vamos adorar a Deus, não? Vamos ficar sem servir a Deus? Servimos a Deus quando nós estamos com as nossas famílias, quando os pais estão com os filhos, estão servindo. É na presença de Deus. Nós precisamos de compreender, e quando nós percebemos que Deus está em nosso espírito, então nós entendemos e dizemos, veja, Deus está aqui. E é assim também que está escrito em Coríntios. Em Coríntios está escrito assim, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habitar é o quê? Morar. Alguns cantam assim, Deus visitou nós hoje. Deus quer morar em você. Não fazer uma visita. Visita vem e vai embora. Habitar é ficar por toda a eternidade. Este é o ensinamento. Alguns estão subindo o monte. Alguns vão subir o monte para orar. Onde que está esse ensinamento das Escrituras? Jesus ensina exatamente o contrário. Veja que em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João diz assim, achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Onde ele estava? Fisicamente ele estava em Patmos, na ilha de Patmos, mas ele estava com a alma dele no espírito dele, ele estava em espírito, e ele diz assim, achei em espírito, e ele tem toda a revelação por meio do Espírito de Deus, ele ouve a voz de Deus, e Deus revela a ele toda a palavra que mandou escrever, e que é a revelação, que é o Apocalipse. O Apocalipse não é algo oculto, é uma revelação para todos que se acham em espírito. Na alma não entende nada. Nós devemos, com o nosso coração e nossa alma, perceber e mover para o espírito. E esta é a palavra de Jesus. A hora vem, vamos ver lá. Vamos ver. A hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Se nós aceitarmos, muito bom para nós. Se nós não aceitarmos, pior para nós. Precisamos de ser cristãos
E cristãos são aqueles que aceitaram o ensinamento de Cristo e que recebem sempre o ensinamento de Cristo. Portanto, vejamos que Jesus ensinou sobre todas as coisas. E ele disse assim, está em João capítulo 4, leiam as Escrituras, leiam a Bíblia. Não deixem os outros ler para você. Você mesmo vai ler e ver o que Jesus falou. É assim que tem que ser. Todos têm uma Bíblia em casa. Se alguém quer saber o que Deus falou, o que Jesus falou, leia. E Jesus disse, 4:22, 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus nos criou com espírito, alma e corpo, para que nós recebêssemos o Espírito Santo. Paulo pergunta em Coríntios, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Você sabe? Muitos crentes não sabem. Eles pensam que para adorar é preciso de ir para um salão, precisa de ir para um templo. Não sabem que o Espírito Santo está em nós, Deus está em nós, Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Portanto, vamos meditar, vamos compreender, vamos aprender. Esta a palavra de Jesus Cristo. Ele que disse, são os apóstolos que ensinaram. E nós devemos aprender e compreender. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus veio habitar em nós. Vamos viver em comunhão com Ele. A paz do Senhor. Amém.